O outro avião, com um canhão de 30 milímetros, o tempo estava se esgotando para os soldados americanos, fuzileiros navais e seus aliados no de Vietnã. A guerra na Indochina estava em fúria e a Força Aérea dos Estados Unidos estava lutando para desenvolver uma nova aeronave que pudesse substituir os caças obsoletos da era da Segunda Guerra Mundial, usados para apoio aéreo aproximado. Sem o apoio adequado, os homens em terra mal conseguiam lutar contra os norte-vietnamitas e sair ilesos das selvas densas. Quando a situação atingiu proporções críticas, a Força Aérea finalmente lançou um programa ambicioso para desenvolver uma nova plataforma de apoio aéreo aproximado, o programa AX. Apenas 2 protótipos foram escolhidos para a competição acirrada, com o Eagle A9 da Northrop saindo vitorioso. O tempo era agora essencial para tê-lo pronto a tempo e ajudar as tropas terrestres no Vietnã a repelir os comunistas. Aeronaves de apoio aéreo aproximado. A aviação militar alcançou um nível sem precedentes de avanços tecnológicos durante a Segunda Guerra Mundial. E um deles foi uma aeronave de ataque dedicada projetada para apoio aéreo aproximado. O objetivo dessas aeronaves de guerra era fornecer apoio às tropas terrestres amigas com fogo pesado do ar. As aeronaves com este papel foram o Lockheed P-38 Lightning e o Republic P-47 Thunderbolt. No entanto, em setembro de 1947, a Força Aérea do Exército dos Estados Unidos tornou-se a Força Aérea dos Estados Unidos, um novo ramo separado das Forças Armadas, levando a uma série de restrições sobre o tipo de aeronaves de asa fixa que o Exército poderia adquirir e produzir. Quando a Guerra da Coreia eclodiu em 1950, a Força Aérea usou o poderoso Douglas Sky Raider para cumprir o papel de apoio aéreo aproximado e apoiar o exército americano, fuzileiros navais, sul-coreanos e outras forças aliadas da ONU. Com o passar dos anos, o Sky Raider começou a mostrar sua idade, ainda mais quando comparado com outras aeronaves da era da Segunda Guerra Mundial que cumpriam tal papel durante a Guerra do Vietnã. O Exército não podia mais contar com a Força Aérea para apoio aéreo aproximado e decidiu impulsionar seu próprio programa com o Sistema Avançado de Apoio de Fogo Aéreo. Consequentemente, o programa produziu o efêmero helicóptero de ataque Lockheed AH-56 Cheyenne, mas a Força Aérea considerou-o uma ameaça e decidiu desenvolver uma nova aeronave de apoio aéreo aproximado para usar no Vietnã. Um programa desesperado, preocupado em encontrar um substituto adequado para o Douglas Sky Raider, o pessoal da Força Aérea começou a procurar uma maneira rápida de resolver o problema que o ramo tinha em mãos, encontrar um design inovador de apoio aéreo aproximado antes que o Exército desenvolvesse um experimento mais eficiente como o do helicóptero de ataque AH-56 Cheyenne. O tempo estava se esgotando e o chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General John P. McConnell, sabia disso bem. Primeiro e acima de tudo, as vidas de soldados do Exército, fuzileiros navais, sul-coreanos e outras forças aliadas lutando nas selvas e colinas vietnamitas estavam em jogo. As ineficiências das aeronaves de apoio aéreo aproximado obsoletas estavam cobrando seu preço dos homens lutando contra os comunistas, e mais cedo ou mais tarde, a Força Aérea seria culpada. Com isso em mente, McConnell seguiu em frente com suas preocupações sobre um design inovador de aeronave de apoio aéreo aproximado, observando que a competição contínua com o exército americano também era uma questão de prestígio. Após muitas tentativas, a Força Aérea finalmente emitiu uma diretiva de ação de requisitos em dezembro de 1966. O objetivo era simples: desenvolver uma aeronave dedicada de apoio aéreo aproximado com as últimas inovações tecnológicas. Em março de 1967, a Diretiva de Ação de Requisitos evoluiu para o escritório do programa AX, ou Ataque Experimental, encarregado de projetar o design desejado. Depois de estabelecer os parâmetros básicos, o escritório do programa emitiu as especificações para mais de 20 empreiteiros de defesa com um guia de solicitação de informações.
A Força Aérea então concedeu múltiplos contratos de estudo para empresas como Grumman, McDonnell, General Dynamics e Northrop para desenvolver o melhor design, blindagem, equipamento, motor, combustível e armamento para a primeira aeronave de apoio aéreo aproximado da Força Aérea. A intenção era desenvolver uma aeronave de baixo custo com manobrabilidade em baixo nível, baixos requisitos de manutenção, carga pesada de armamento, capacidades operacionais em campo difícil, uma estrutura forte para a sobrevivência do piloto e uma velocidade de mais de 400 milhas por hora. Com a Guerra do Vietnã em pleno andamento, o exército e os fuzileiros navais precisavam, desesperadamente, de todo o apoio aéreo que pudessem reunir para combater a guerrilha Viet Cong e o bem disciplinado exército do Vietnã do Norte. Requisitos em evolução, enquanto os empreiteiros de defesa ainda estavam conduzindo estudos preliminares para a aeronave AX, uma série de circunstâncias sombrias desacelerou o projeto. Além dos confrontos contínuos através da paisagem indochinesa, as tensões continuavam, aumentando com a União Soviética sobre a Europa. Tanto o Exército quanto a Força Aérea vinham conduzindo estudos militares sobre como reagiriam a uma invasão da Europa Ocidental pela URSS e seus aliados. Os Estados Unidos e a OTAN concluíram que, se tal ataque viesse a ocorrer, os soldados estacionados nas fronteiras com a URSS precisariam de todo o apoio aéreo aproximado que pudessem conseguir para atacar veículos de infantaria, blindados e tanques soviéticos. Como tal, a Força Aérea fez alguns ajustes à solicitação original de proposta para que também pudesse servir em um possível cenário de combate contra a União Soviética na Europa Ocidental. Os novos requisitos incluíam uma velocidade máxima de mais de 460 milhas por hora, uma distância de decolagem de mais de 4.000 pés, um alcance de 285 milhas, uma carga útil de 16.000 libras e um custo esperado da aeronave de quase $1.400.000. Além disso, eles estavam procurando uma aeronave para todas as condições climáticas armada com um canhão capaz de despedaçar a blindagem soviética em avanço. O canhão de 30 milímetros. Sabendo que outras empresas já estavam ocupadas desenvolvendo os diferentes componentes da aeronave AX, a Força Aérea decidiu emitir uma solicitação separada de proposta para o armamento principal da aeronave de apoio aéreo aproximado. Como tal, pilotos veteranos do Exército, Força Aérea, Marinha e fuzileiros navais foram consultados sobre o desempenho do canhão M60 e um Vulcan de 20 milímetros durante seus períodos de serviço no Vietnã. O M60 e um Vulcan havia se tornado o canhão padrão de numerosas aeronaves de asa fixa e asa rotativa, e a Força Aérea estava ansiosa para ouvir tais opiniões. O consenso foi que o Vulcan de 20 milímetros era muito apreciado e uma arma extremamente poderosa contra a maioria dos alvos. Mesmo assim, tinha um defeito. À medida que a guerra progredia e os norte-vietnamitas adquiriam veículos blindados mais novos, o Vulcan provou ser incapaz de desmantelar alvos com blindagem mais espessa. Assim, a Força Aérea concluiu que um canhão rotativo de maior calibre era necessário. Além disso, a aeronave AX tinha que ser equipada com um gigantesco canhão rotativo de 30 milímetros com uma taxa de tiro desejada de mais de 4.000 disparos por minuto. Apenas Philco Ford e General Electric apresentaram designs para o canhão de 30 milímetros e o protótipo de canhão rotativo foi designado GAU-8 em meados de 1971. Logo, a Força Aérea solicitou o desenvolvimento de 4 tipos diferentes de munição: perfurante de blindagem incendiária, prática de tiro, alta explosiva incendiária e munições semi-perfurantes de blindagem de alta explosiva. Em 1974, o poderoso canhão estava pronto para o combate. O IA-9A da Northrop. 6 empresas apresentaram propostas à Força Aérea dos Estados Unidos, mas apenas Northrop e Fairchild Republic foram selecionadas. Ambas as empresas receberam um contrato em dezembro de 1970 para desenvolver protótipos. Eram o URA-9A e o URA-10A.
O design YAI-9 da Northrop seguiu o caminho convencional com um design que se assemelhava a um Bell P-59 Airacomet ampliado, a primeira aeronave movida a jato desenvolvida pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. O Hugo A-9 era um monoplano de construção totalmente em liga de alumínio rebitada, com peles, fresadas quimicamente e estruturas em colmeia. Apresentava asas retas montadas no ombro que davam amplo espaço para armazenar armas sob a asa. Além disso, as asas também abrigavam o combustível exigido pela Força Aérea. Os engenheiros da Northrop também tomaram esta decisão para manter quaisquer materiais inflamáveis longe de fontes de ignição e prevenir danos instantâneos se a aeronave fosse atingida durante o combate. Em relação à aerodinâmica, o design da asa melhorou o controle ao voar em altitudes mais baixas, o que era crítico para o papel de apoio aéreo aproximado. A cabine da aeronave estava localizada a ré, à frente da borda de ataque das asas. O piloto sentava-se em um conjunto de cone de nariz com uma cobertura estilo bolha que oferecia excelente visibilidade dos arredores. Além disso, a cabine era cercada por uma banheira de blindagem feita de alumínio para o protótipo, mas prevista com titânio se aprovada para a produção. E todos os controles eram padrão para aeronaves da época. Motores e armamento. O sistema de controle de voo hidráulico duplo do UBA-9 tinha um backup manual para evitar que um único acerto causasse falha de controle. Era alimentado por 2 motores turbofan Lycoming IF-100 e 2 LD-100 que geravam 7.500 libras de empuxo cada e suportavam uma velocidade máxima de mais de 520 milhas por hora. Os motores eram baseados no turboeixo Avco Lycoming T-50 e 5 que alimentava o CH-47 Chinook da Bell e tinham uma taxa de subida de 5.000 pés por minuto. Eles estavam localizados em cada lado da fuselagem sob as asas e exauriam perto da unidade de cauda. O protótipo tinha um grande estabilizador cruciforme que melhorava a estabilidade direcional para voo em baixo nível, e seu conjunto de cauda compreendia uma única aleta de cauda vertical com planos horizontais inclinados para cima, localizados ao longo de seu lado. Ailerons divididos também foram instalados nas asas e podiam ser usados como freios de ar. Juntamente com o leme da aeronave, forças de controle lateral podiam ser aplicadas sem guinada para facilitar a mira da arma. Além disso, o IGUIA-9 apresentava um trem de pouso de baixa altura. Suas pernas principais estavam abaixo do centro de massa do protótipo, com uma perna de nariz instalada sob a cabine. E embora se esperasse que fosse equipado com o canhão GAU-8 de 30 mm, não estava terminado quando o protótipo estava programado para testes com a Força Aérea. Em vez disso, a aeronave foi equipada com o canhão M60 e um Vulcan menor de 20 mm. Finalmente, o UBA-9 tinha 10 pontos de fixação sob a asa que permitiam transportar até 16.000 libras de armas, incluindo os mísseis ar-terra Maverick para o papel de apoio aéreo aproximado. Testando o IA-9, o primeiro protótipo voou pela primeira vez em 30 de maio de 1972 e um segundo seguiu no final de agosto. Os pilotos de teste afirmaram que tinha excelente manuseio e parecia uma aeronave de caça. O IGA-9 da Northrop e o IA-10 da Fairchild Republic foram colocados um contra o outro entre outubro e dezembro de 1972 através de uma série de testes rigorosos para decidir qual design era superior. Os testes ocorreram na base da Força Aérea Edwards, na Califórnia, e embora o IGA-9 da Northrop atendesse a todos os requisitos da Força Aérea dos Estados Unidos, o IGA-10 foi finalmente escolhido para a produção. O design único do IA-10 e suas nacelles montadas externamente ajudaram a reduzir sua assinatura de rastreadores terrestres e também aumentaram sua sobrevivência. Se um dos 2 motores externos fosse perdido, a aeronave ainda tinha uma chance de lutar, ao contrário do design da Northrop. Além disso, os motores montados no alto mantiveram as aberturas de admissão longe de ingerir.
detritos durante ataques em baixas altitudes. Ainda assim, os 2 protótipos IA-9 foram enviados para a NASA para testes antes de serem oficialmente aposentados. Os motores Lycoming foram então removidos e usados em uma fuselagem C-8 Buffalo como parte do estudo de Aeronave de Pesquisa de Transporte Curto Silencioso da NASA e da Boeing. Obrigado por assistir nosso vídeo. Por favor, curta e inscreva-se em nossos canais Dark Documentaries para encontrar mais histórias históricas emocionantes sobre aeronaves e batalhas aéreas. E não se esqueça de apertar o ícone do sino para ser notificado de nossos vídeos mais recentes. Fique ligado!